Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Revelando o Salvador pelas Escrituras. A você que nos ouve, quero te desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite no momento que você estiver vendo este vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Gênesis 6, né? Porque Deus destruiu o mundo antigo, o mundo antediluviano, né? Para isso nós vamos pedir a orientação, né, do nosso Mestre, do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Elohim, o nosso eterno, altíssimo Criador dos céus e da terra. Então, oremos, façamos uma oração breve pedindo aí a orientação do nosso Pai. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um estudo, Senhor, que o Senhor nos oriente, que assim nós possamos estudar a Tua Palavra e cada vez mais aprender de Ti e fazer a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, pedimos já a orientação do nosso Deus, vamos falar aqui sobre Gênesis 6, porque lá que está escrito a destruição, né? Porque Deus destruiu o mundo antigo, o mundo antediluviano. E no relato de Gênesis 6 nós vemos o seguinte: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, tá? Viram os filhos de Deus, note bem essa expressão, que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Era só má continuamente. Ou seja, o homem não sabia mais fazer o bem. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, pessoal, vamos voltar aqui. Bem aqui, Deus, ele fala o motivo pelo qual ele vai destruir o mundo. Bem aqui ele fala: Então viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra. Aqui está o versículo que fala o porquê Deus destruiu o mundo antigo. E, consequentemente, logo após o mundo antigo, a gente pode até falar também de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra também foram cidades destruídas pelo aumento da maldade, pelo aumento do pecado. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Eu pergunto para vocês, como o homem chegou nesse estado de maldade? Algo aconteceu ao longo das eras, ao longo do tempo, né? De Adão até Noé, para que o homem se corrompesse. O homem não se corrompe da noite para o dia. Tem um versículo bíblico, não estou lembrando agora, que diz que por falta de conhecimento meu povo perece. Pensem numa família estruturada. Pensem numa família estruturada. O pai, a mãe e os filhos. Nós temos aqui dois pilares, pai e mãe. Pai e mãe que ensinam seus filhos. Ensina seus filhos sobre valores, né? Ser honesto, respeitador, ajudar as pessoas, fazer o bem. Então, os dois pilares que Deus colocou, instituiu desde o princípio, se uma família não for completa, né, começa a deteriorização da pessoa. Então, as pessoas começam a andar com outras pessoas, muitas vezes pessoas más, que a maioria das pessoas não querem
o bem das outras, né? Isso é fato. A maioria, não todas, não vou generalizar. Então a maldade do homem começou a se multiplicar de uma forma gradual, que chegou a um ponto em que Deus não suportou mais ver a maldade na terra. Outra coisa para pensarmos é que quando o pecado já está no topo, já não tem mais para onde crescer, Deus age com seus juízos, seus justos juízos. Então, quanto mais a maldade, o pecado for disseminado na terra, for aumentar na terra, as pragas irão cair sobre a terra, como consequência do pecado, do aumento do pecado do homem. E foi assim que aconteceu nos dias de Noé e acontecerá também, profetizado por Jesus Cristo, nos nossos dias, nos últimos dias, que provavelmente serão os nossos dias, né? Os últimos dias, o tempo em que Jesus Cristo voltará a esta terra. E será que ele achará porventura fé na terra? Ele mesmo fala isso, né? Então, a maldade do homem era tão grande que Deus se arrependeu de ter criado o homem, de ver o estado que o homem ficou. É uma coisa para nós pensarmos nos nossos filhos, no nosso viver, no que estamos fazendo como pessoas, naquilo que praticamos todos os dias, que ensinamos para os nossos filhos, que mostramos aos nossos filhos, que eles olham as nossas ações, o que eles estão aprendendo conosco, que nós possamos nos voltar para Deus e aprender através da sua palavra a sua vontade, para que o pecado seja diminuído, para que a gente possa pedir perdão, nos voltar de coração ao nosso Criador, não é? Então, voltando aqui, falando sobre o assunto aqui, como a maldade cresceu. Pense o seguinte, a maldade não chegou de uma hora para outra. Como eu falei antes, as coisas vêm acontecendo, você vai se acostumando com as coisas. O que antes era proibido, na próxima geração já não é. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nas gerações anteriores, a vestimenta era uma coisa, vamos dizer assim, mais comprida, né? As vestimentas eram maiores. As mulheres se cobriam, na maioria das vezes, com vestidos longos e usavam várias roupas que se cobriam toda. Com o passar dos anos, né, essa vestimenta foi mudando, foi ficando mais curto e, consequentemente, o pecado foi aumentando. Porque quando você vê alguém seminua, logo o pecado está ali. O que você vai fazer com esse pensamento ou não, se tornar uma ação ou não, já é com você, né? Mas é notório que a vestimenta das pessoas ela influencia na nossa mente, né? Naquilo que nós vivenciamos. Embora algumas pessoas discordem, mas eu penso, né, que a vestimenta ela influencia muito. Diz muita coisa sobre você. Então nós vemos aí uma degradação moral da sociedade. As pessoas não se importando mais com muitas coisas que antes eram sagradas. A maldade aumentando, isso é profético, isso é bíblico. Então, quanto mais o ser humano vai para o final, nós estamos indo para o final, não é para o início, né? Mais o pecado irá aumentar, porque Jesus Cristo falou. Nos últimos dias sobrevirão pessoas, mas a maldade será aumentada e o amor de muitos esfriará. E como punição virá o quê? As pragas do Apocalipse, as trombetas, as taças da ira de Deus sobre os pecados do povo, sobre os pecadores, aqueles que não quiseram fazer a vontade do Pai, aqueles que se recusaram a fazer a vontade do Pai, se recusaram, que não se arrependeram dos seus maus caminhos, porque nós todos temos uma escolha. Temos o nosso tempo, Deus nos dá tempo para tudo.
Você tem um tempo de se voltar para Ele. Tem um tempo que você peca, mas tem um tempo que você pede o perdão. E Deus está sempre ali te esperando para perdoar você. Ele está mais com vontade de perdoar você do que você de pedir o perdão, né? Então, na nossa sociedade é notório a evolução do pecado. Na própria sociedade, onde a gente vê é corrupção, é roubo, é homicídios, suicídios, o esfriamento do amor ao próximo. Não vamos generalizar, porque tem muitas pessoas boas ainda no mundo, muitas mesmo. Por isso que Deus ainda não destruiu a terra. Porque ainda tem pessoas dele, pessoas que fazem a sua vontade, que são conciliadoras, que buscam por justiça, que buscam arrependimento, que buscam fazer a vontade dele do jeito que ele quer. E muitas pessoas que não estão ligando para isso, né? Ah, isso aí não vai acontecer, que Jesus não vai voltar. Muitas pessoas falam isso, mas eu sei que lá no fundo dos pensamentos do coração dessa pessoa, ela sabe que Jesus vai voltar. E não vai demorar. Pelo andar da carruagem, pelo que nós estamos vendo hoje em dia, não vai demorar para o nosso Senhor voltar. Então, gente, já falei sobre Gênesis 6, né? Daquele monte de pessoas lá do dilúvio. Quem se salvou? 8 pessoas. E eu já vi vídeos aí que estima-se que a população antediluviana era muito maior do que a população do mundo hoje. Não há como comprovar isso, mas eu já vi vários estudiosos falando isso daí, né? Então, daquele tempo lá, salvou-se 8 pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos nos arrepender do coração, buscar a sua presença, buscar fazer a sua vontade, estudar a sua palavra, porque lá está a sua vontade. Aqui na palavra de Deus, nós podemos ver por que que o povo perece, por que que acontecem tantas coisas ruins, porque as pragas do juízo de Deus caem sobre o mundo por causa da maldade que está aumentando. Então, nós temos que nos tornar para o Criador, nos tornar pessoas melhores, buscar o arrependimento e fazer a sua vontade, para que Ele tenha misericórdia de nós. Tá bom? Então, fique com o Altíssimo Criador dos céus e da terra e muito obrigado por assistir esse vídeo.